Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Todas as terças, a gente conecta você às principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5, também pelo Facebook da rádio. Então, mande suas perguntas e participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui Alexandre Teixeira, da Eviva Ambientes Personalizados. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Alexandre, para a gente começar, então, conta um pouquinho a tua história, quem é o Alexandre e um pouquinho da história da Eviva. Puxa vida, eu comecei no mercado moveleiro em 2002 e é engraçado porque na primeira loja que eu trabalhei, eu não entendia absolutamente nada. Eu sempre brinco que para mim, na época, MDP e MDF eram mais uma sigla de partido político, eu não entendia absolutamente nada. Desde 2002 eu então fui evoluindo e querendo aprender cada vez mais, tive colegas maravilhosos que me ensinaram muito, e desde então eu venho adquirindo experiência, nunca saí do setor moveleiro, desde 2002, então já vão aí mais de 20 anos, né. Eu arredondo assim, eu já não gosto mais de dar precisamente, porque isso entrega a minha idade, não é uma boa ideia. E um pouquinho, quando tu iniciou em 2002, né, tu chegou a trabalhar fazendo projetos, qual que era o teu segmento? Eu atuei em todas as áreas de uma loja, tanto no desenvolvimento de projetos, atendendo a consumidores, trabalhei como conferente, já tive a minha própria loja também. Eu só não tive a habilidade, infelizmente, de ser um executor técnico, um montador. Foi a única atividade que eu não Execu consegui exercer, infelizmente. A Eviva é a segunda indústria onde eu atuei, né, já é a segunda indústria. Estou na Eviva aí já vão fazer 7 anos, sempre nesta área de desenvolvimento de pessoas, de treinamento, de consultoria às franquias, e também acabo me envolvendo um pouco também no desenvolvimento de produto dentro da fábrica, mas de uma forma bem consultiva, por conta justamente da experiência embarcada, né. Então, como eu conheço basicamente todas as regiões do Brasil, todos os mercados de atuação, todos os comportamentos dentro e fora do Brasil também, eu consigo fazer muitas contribuições nesse sentido, dentro da fábrica, nesse espectro, vamos dizer assim, do desenvolvimento de produto. Gosto bastante, inclusive. Atuo ali também com as minhas queridas colegas do setor de arquitetura da fábrica, que ajudam no desenvolvimento técnico, principalmente dos showrooms, Uhum. mas não somente, muitos projetos de showroom têm autoria total delas, são muito talentosas, então eu ajudo elas com uma consulta mais técnica, porque a parte criativa é toda delas, elas são Sim, até por tu fabulosas. estar digamos, na rua ali, nas Exato, lojas tu tem outra visão, né. exato, justamente por conta dessa conexão, dessa proximidade com as equipes das lojas, com a qual eu aprendo muito também, eu consigo trazer para a fábrica muito do que se está praticando ou as necessidades que o mercado tem lá na ponta, e com a visão de diferentes regiões do Brasil. Então é muito rico. E eu lhes digo já de antemão, até por conta da expansão que a Eviva está tendo fora do Brasil, e muito já disse isso várias vezes, a arquitetura brasileira é a mais desafiadora do planeta, acreditem. O mesmo que nós fazemos com a culinária, por exemplo, que nós conseguimos colocar cream cheese no sushi, a gente faz com a arquitetura. Nós somos muito audaciosos. A arquitetura brasileira gosta da inovação, gosta da personalização, gosta de desafios. E daí uma indústria moveleira que vá trabalhar diretamente com profissionais especificadores, como os arquitetos e designers de interiores, e não se sujeita ou não gosta da personalização, ela está fadada ao fracasso. É Uhum. necessário, extremamente necessário, principalmente no caso da Eviva, onde a carteira é fomentada principalmente por profissionais especificadores. 95% da nossa carteira é oriunda de profissionais especificadores, então é fundamental um grande nível de personalização. Alexandre, hoje a Eviva, ela trabalha em formato de franquias, Perfeitamente. tá. Como é que vocês fazem a seleção dos franqueados?
Ela é muito cautelosa e muito, exige-se muita atenção nisso. E daí o Jordan Piva, que até então é o nosso supervisor de expansão, ele faz isso com maestria e eu trabalho muito alinhado com ele, a toda a equipe, mas nós 2 trabalhamos bem alinhados, porque ele vai, descobrir novos investidores e depois eu entro, depois que todo o trâmite inicial de abertura da loja foi feito, eu entro na equação para justamente conhecer a equipe que esse lojista já tem muitas vezes, ou se ele é um lojista completamente novo no mercado, mas é um excelente investidor, ele vai ter que fomentar uma equipe completamente nova do zero, e é onde eu atuo também. E essa escolha desse investidor, ela passa por vários estágios, há muita conversa. Inclusive, ele é recebido, obviamente, na fábrica, nós o recebemos com um almoço dentro da fábrica, nós trazemos um chefe italiano para fazer um almoço ali dentro, para nós termos uma conversa muito cara a cara. É um relacionamento que se constrói, e daí nós temos que entender do que esse investidor ele é feito, qual é a sua história. Quais são os seus valores? O que o motiva? Qual é o importantíssimo, qual é o poder de investimento que ele tem? Uhum. Tudo isso é levantado nesses dias de reuniões e conversas que se sucedem, mas são vários processos, E hoje a Viva é uma arquitetura de luxo, né. de E certa em que forma. como tu sabe ou como tu percebe, por exemplo, que esse investidor ele vai conseguir atender esse público? Muitas vezes exige-se uma descoberta ao longo do processo, né, porque eu tenho uma frase que eu sempre digo: "Há uma diferença grande entre fato e crença". Você crê muitas vezes que você está apto, quando na realidade, de fato, não está. E daí quando se descobre que não se está, você tem 2 caminhos, ou desistir ou evoluir. E aí é onde nós ajudamos também. Ajudamos bastante, trazemos informações, exemplos, até porque na nossa rede nós temos muitos lojistas maravilhosos, muitos lojistas Hoje, exemplares, a maioria então é via arquitetos. a maioria. E como vocês trabalham esse relacionamento para ter esse volume de parceiros? É fundamental que cada franquia fomente relacionamento com esses profissionais. E quando eu digo cada franquia, isso pode ser providenciado pelo próprio investidor, pelo gestor da loja ou também pelos consultores que atuam nessa loja. Então, depende muito da política de cada franquia e aonde essa franquia está situada, qual a região do país onde ela está. Mas o relacionamento é fundamental, fundamental. Abrir a loja de manhã e simplesmente esperar que os profissionais venham visitar a loja, porque acordaram naquela manhã com vontade de fazê-lo, é um belo tiro no pé, não vai acontecer. O relacionamento precisa ser fomentado. E como, tu falou que às vezes vocês pegam lojas, né, e transformam ela numa Eviva. Como treinar esta equipe para que ela consiga subir de nível, né, porque aí ela tá daqui a pouco atendendo um público, mais baixo, uma arquitetura, digamos, mais convencional e tem que ir para uma arquitetura de luxo. É o meu maior desafio, é o meu maior desafio, porque muita veja bem, né, é a mesma coisa, eu sempre gosto de fazer analogia, se você pega uma concessionária, que vende uma determinada marca de carros que é mais acessível e de repente o dono dessa concessionária diz assim: "Não quero mais vender essa marca, quero vender agora Ferraris". Não adianta simplesmente trocar a fachada, se não mudar o comportamento e a cultura da equipe que atua lá dentro, até para que tenham assuntos em sintonia com este novo consumidor, até para que tenham postura para atender esse novo consumidor. Então é uma série de fatores que precisa eu digo que o atendimento a um cliente de grande poder aquisitivo e de alto padrão, que na minha opinião são coisas distintas, às vezes uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas não necessariamente ser um consumidor de coisas boas. Uhum. Fala-se muito dos emergentes, por exemplo, né, até ontem a pessoa não tinha recurso, inventou uma nova dança no TikTok, ficou rica e agora tem muito recurso, mas não quer dizer que seja um consumidor de coisas boas. E existem, de fato, os consumidores de alto padrão e poder aquisitivo alto também. É um outro tipo de consumidor. E esse consumidor, ele é muito mais sensível a um ecossistema equilibrado.
Então, quando se tem um negócio voltado a um público de alto padrão, não adianta só ter uma bela fachada ou um bom produto. O serviço prestado precisa ser coerente também. E aí é onde está o meu desafio de treinamento Sim, porque, Alexandre, é desde o café, a desde o café. recepção, né, Exatamente. tem A tudo isso. entonação de voz, as palavras que você usa, o jeito como você a postura que você tem ao atender uma pessoa. É, o bom, digamos, é que tu não precisa, pelo menos ensinar a projetar alto luxo, Não. se 90% vem do arquiteto. É, exato, porque o arquiteto ele já vai trazer esse projeto resolvido, Uhum. esteticamente, a parte criativa, daí cabe à loja fazer a tradução dele para o software, o Promob, que nós utilizamos para fazer a precificação, a construção desses projetos de forma mais técnica. Mas aí os arquitetos, então, eles já vêm com isso resolvido. E dentro da própria arquitetura também existem os profissionais de arquitetura que estão em níveis diferentes, que vão Hum. atender clientes que ganham até R$ 50.000 por mês e vai ter o arquiteto que vai lidar com um consumidor que tem um poder aquisitivo muitas vezes maior que este. E acredite, são projetos completamente diferentes. E Completamente são diferentes. arquitetos diferentes, então tu tem que treinar a equipe a atender o arquiteto, Uhum. né, hã, que também não muda, Muda muito, né, muda muda muito, muito. e o cliente. Qual experiência hoje uma loja da Iviva entrega? A a experiência precisa estar voltada justamente a esse consumidor que se é mais sensível aos detalhes. Então, como você disse, não adianta só ofertar café. Uhum, Não adianta só ofertar também um bom café. Mas, Alexandre, então isso não tem fim? É, meio que não tem fim. Porque eu sempre esses dias eu gravei um conteúdo falando a respeito disso. Se você chega a um posto de gasolina bom, um bom posto de gasolina com bom atendimento, e durante o processo de abastecimento lhe ofertam a troca do óleo, a revisão da água e talvez a calibragem de um pneu. Isso está tudo dentro de um escopo esperado para um posto de gasolina, certo? Mas se lá de dentro do posto sai um funcionário com uma bandeja de prata com uma bela louça branca para lhe trazer um café na porta do carro. Seria surpreendente, não? Para um uhum. posto de gasolina, maravilhoso. Só que para uma loja do nível de uma loja É Viva, o isso não básico. surpreende mais. E aí as pessoas que ainda estão presas, os profissionais que ainda estão presos nessa forma de entregar apenas, vão se decepcionar, vão se frustrar, porque o consumidor, o profissional de arquitetura que vem até essa loja espera um pouco mais. Então, a personalização, há uma excelência no serviço até nesse momento. Se você ainda está arraigado, preso a essa velha metodologia de prestar um serviço, tudo é muito ofensivo neste patamar. É como pensar um ecossistema. Se você quer criar borboletas no seu jardim, a água precisa ser adequada, o ar adequado, as plantas adequadas. Qualquer um destes itens que não esteja em concordância, as borboletas vão embora. A mesma coisa é com o público de alto E padrão. como identificar que é o cliente que está aí na mesa é o cliente certo? Isso nós temos várias, várias, várias. E não é necessariamente pela roupa que ele está usando ou pelo Hum. carro que ele está usando. Hoje nós temos outros artifícios para fazer esta avaliação. Justamente, por exemplo, a naturalidade com a qual ele vai lidar com os valores que nós trouxermos a ele. Então, a ancoragem é muito importante nesse momento. Então, ele entender aonde que ele está entrando. Ó, você está sentado nesse momento numa poltrona de R$ 50.000, assinada. E daí, não, eu conheço, porque eu fui na mostra de arquitetura em Milão e ela me é familiar mesmo. Eu sabia que eu tinha visto ela em algum lugar. Então, nós vamos dar a ele subsídios Hum. durante o nosso atendimento. É o famoso largar um verde, para ver se ele morde a isca. Então, o cliente familiarizado com um produto mais elitizado, ele é confortável, ele sente-se confortável naquele momento. Eu tenho uma experiência não, uma observância que eu venho fazendo ao longo dos anos, observando esse tipo de cliente, e uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é dentro de um shopping ficar observando as pessoas. Quando há um carro exposto
um carro popular exposto no shopping de demonstração, você vê que ninguém tem medo de tocá-lo. As pessoas abrem, sentam dentro dele, sentem-se confortáveis, mas quando você põe no mesmo lugar um carro de 1, 2 milhões, as pessoas ficam mais receosas de tocar, abrir, só tocam e abrem este carro aqueles que podem pagar. É um comportamento natural do ser humano. Não se Aquilo surpreende não se surpreende sim, com isso. sim. Então, é um cuidado que o consultor deste mercado precisa ter para não olhar esse consumidor ou arquiteto com o bolso dele. Que se ele for competente, o bolso dele não é tão magro assim, Aham. não é tão magro assim. Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, é bem comum consultores fazerem vendas mensais superiores a R$ 1 milhão, o que lhes dá um comissionamento bem interessante. Então eles são pessoas que também podem viajar para a Europa nas férias, não, eles podem frequentar esse mundo, mas é óbvio que não é a maioria. Mas para esses que não são a maioria, um conselho que eu daria é: estudem esse mercado. Uma frase que eu digo sempre é: você não precisa ser leão para entender de leão. Se você assistir o National Geographic, ler algumas revistas, ler alguns livros, visitar canais no YouTube, você vai ver como um leão se comporta. A mesma coisa com esse público de alto valor agregado. Você não precisa necessariamente fazer parte do público que compra uma bolsa de R$ 50.000 por mês, mas saibam como eles vivem, quais os assuntos eles abordam, como eles se socializam. É algo que eu digo para os consultores muitas vezes. Ao invés de ir num restaurante que oferte como prato principal uma parmegiana para 2 a R$ 300, vá a um restaurante que ofereça uma experiência melhor do que simplesmente encher a barriga. Vá a um restaurante que atraia esse tipo de público e o frequente, ele não é necessariamente tão mais caro do que aquele rodízio de Sim. pizza gourmet. E tu não precisa ir toda semana, né, Não Alexandre? precisa ir Tu toda pode ir semana, não num ou precisa. uma vez no mês, mas que Exatamente, que tu consiga exatamente. daí entender como é que eles Só que vivem. além do consultor muitas vezes não se sentir confortável naquele mundo para qual ele vende, ele muitas vezes ele se sente apartado, ele tem medo daquele mundo, ele cria uma barreira emocional com aquele mundo e não precisa, ele não é necessariamente um mundo impossível de ser estudado, porque eu não tenho os recursos financeiros que aquele público tem. Você pode estudar sobre aquele público, porque não adianta, se você só entender de MDP, MDF, produto, corrediças, dobradiças, você ficará muito limitado. Você vai ser no máximo um consultor técnico. Se você lida com pessoas, você precisa entender também, adivinha de quê? De pessoas. E principalmente daquele segmento, daquela tribo a qual o seu cliente pertence. Caso contrário, E muda muito de região para região? bastante, bastante. Mas não necessariamente tanto só o poder de consumo, mas o comportamento do consumidor muda drasticamente, muda bastante. Então, existem casos e casos. Existem franquias nossas que conseguem posicionar-se muito bem na região onde atuam. E está ligado justamente ao tipo de serviço prestado, aos processos que essa franquia tem. Porque essa é uma coisa muito importante, principalmente nesse segmento, o cliente repara nisso. Vamos a um exemplo, eu adoro as analogias. Você vai a um hotel que custa R$ 3.000 a diária, já é um hotel considerado de altíssimo padrão, maravilha. Se você chega nesse hotel e o manobrista não sabe manobrar o seu carro, se o mensageiro não derruba suas malas durante o processo, ou começa a gritar para dentro da recepção dizendo: "É agora que eu levo as malas? Ou é depois?" Qual é a sensação que isso te passa? Há uma falta de processo, uma falta de organização. E naquele exato momento você começa a perder respeito por aquele estabelecimento. E é o que eu vejo na maioria das vezes, é um dos principais erros, a subserviência no trato com os profissionais ou até mesmo com os clientes faz com que os processos sejam negligenciados, consequentemente fazendo com que o nível de respeito daquele consumidor ou daquele profissional especificador comece a cair. E essa
Quando isso ocorre é terrível. E daí a imagem daquele estabelecimento comercial vai perdendo seu valor, consequentemente, a única coisa que resta ao empresário é começar a arrochar as suas margens para vender mais barato, porque o valor não é percebido. Vou fazer Vamos fazer uma breve pausa para ouvir nossos apoiadores, eles que fazem o Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados que voltamos para mais conteúdos para você. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM.
Estamos de volta. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Crédito Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos, Futura Luz e Iluminação, Espaço Decor, Eviva e Painel Imobiliário, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever os programas anteriores? Siga a gente no @podcast Construção em Alta, no Instagram e no YouTube. Para quem acabou de chegar, nosso convidado de hoje, Alexandre Teixeira, da Eviva Ambientes Personalizados. Alexandre, para a gente continuar então, qual foi a loja mais difícil que tu pegou? Teve uma teve uma loja recentemente que ela me foi um desafio, está sendo um desafio na realidade, porque neste caso em específico eu gosto mais da equipe do que do investidor. O investidor vai me dar mais trabalho. Justamente pelos anos de experiência que ele tem no mercado de imóveis planejados, mas, alguns degraus abaixo do que da prateleira onde a Eviva está posicionada hoje com o público com a qual a Eviva se relaciona. Então ele vai ter que se aperfeiçoar, ele vai ter que se aprimorar, entrar em uma sintonia. E essa é uma parte muito difícil, porque para esses franqueados, muitas vezes, até um novo perfil de loja é estranho, porque são lojas mais limpas, com menos informação, projetos maiores, ambientes maiores, mais nobres, ao invés de muita informação. É uma característica, não tem muito o que se fazer quanto a isso. E eles estranham bastante, eles acabam achando que a loja está pobre, porque não tem muita coisa, né, evita-se a poluição visual, porque, como eu falei antes, isso pode ofender, isso pode inclusive dizer que aquela loja não está posicionada no lugar correto. Então há muita cautela quanto a E isso. vocês enquanto vocês ficam fiscalizando, porque daqui a pouco, por exemplo, o lojista resolve ali que ele vai encher de poltrona, de sofá, isso não pode. Não pode, não pode. Porque como é uma franquia e nós temos 2 escritórios importantes de arquitetura, com muita experiência, homologados, que já provaram que são muito bons, obrigado, já provaram. Fazem lojas maravilhosas, dentro e fora do Brasil. Então não há muito o que se discutir. A gente faz pequenas ponderações, muito por conta do regionalismo, mas desde que não se ofenda o conceito da marca. Há um tempo atrás eu falei para um arquiteto, É bloqueado, é não pode bloqueado, modificar exato, nada, nem porque depois, assim, uma é que decoração. precisa se entender uma coisa, a loja não é minha, a loja não é sua, a loja é da franquia. E precisa estar na identidade da franquia. As lojas elas não são necessariamente todas iguais, mas elas têm uma identidade. Você percebe que trata-se de uma loja com o estilo da Eviva, que é aquilo que nós falávamos antes. Assim como no vestuário, a Chanel pensa o vestuário de uma forma diferente do que a Dolce Gabbana pensa o vestuário. Não são melhores nem piores, só diferentes. Quem gosta de Dolce Gabbana, compra Dolce Gabbana, quem gosta de Chanel, compra Chanel. No mobiliário de alto padrão, a ideia é mais ou menos a mesma. A Eviva tem uma identidade, pensa no mobiliário de uma forma, na arquitetura, na alfaiataria, tem o seu terroir, como um bom vinho. E funciona dessa maneira. Tem os seus pilares que são extremamente importantes e regem tudo que a Eviva entrega. Então as lojas precisam dar essa ideia. Caso contrário, nós perdemos o que é mais sagrado para nós, que é a identidade. Certo. Alexandre, qual que é a tua percepção sobre luxo? A minha percepção sobre luxo é perfeccionismo nos serviços, exclusividades, tudo aquilo que é massivo, que está disponibilizado para todos, sai um pouco do conceito do que é luxo. Então, serviços bem executados, excelência no atendimento, extremo respeito ao hóspede, né, ou ao cliente, hóspede quando se trata de hotel, mas ao cliente, extremo respeito a prazos, precisão nos serviços, precisão na entrega, precisão na sua excelência, exclusividades, coisas únicas. Isso para mim representa muito o luxo. Luxo. E como lidar, por exemplo, né, nós falamos nos bastidores no início,
que o cliente, às vezes, ele acaba atropelando algumas coisas, né. Quase sempre. Como lidar com esse cliente que ele quer uma precisão de entrega, um cumprimento de prazos, mas ele acaba atropelando algumas coisas? De novo, eu vou trazer analogias e exemplos, né? As marcas mais consagradas do planeta hoje, indiferente da marca, mas as marcas mais consagradas são aquelas que criam uma identidade e não deixam nem que o seu consumidor deturpe essa identidade. Então, por exemplo, a Ferrari, ela bloqueia a compra do seu produto, dos seus carros, para alguns clientes que ela entende que não farão bem para a marca. Uhum. Esse é um fator importante. Então, no momento que um cliente faz uma escolha ruim, que compromete a qualidade da minha entrega, e eu permito que isso aconteça, só o resultado é só um. A entrega vai ficar deteriorada. Nós não vamos ter o perfeccionismo, que é justamente o que engloba, o que faz parte do mercado de luxo, aquele perfeccionismo na entrega, porque todos os processos foram seguidos à risca. É a mesma coisa que chegar a um restaurante, chegamos lá num restaurante com uma 2 estrelas Michelin, e o prato é servido, leva um tempo de preparo, e eu digo assim: "O prato leva meia hora para ser preparado, eu quero em 5 minutos". A qualidade do prato vai ficar ruim, e eu provavelmente vou dizer assim: "O prato ficou ruim por conta da minha escolha, eu os apressei, a culpa é toda minha". Qual a chance disso ser dito? Jamais. Jamais. Então, o restaurante que tem essas 2 estrelas Michelin não é à toa, vai dizer assim: "Não, o prato leva meia hora para ser preparado para que a qualidade deste restaurante seja atingida", e é justamente isso que lhe trouxe até aqui. Isso é não ser subserviente, que é um discurso que eu gosto bastante, que foi proferido pelo Roberto Justus, falando sobre o mercado dele, que é marketing, né. Ele diz assim: "Fechar negócios a qualquer preço só leva você ao fracasso". Porque isso vai fazer com que a sua entrega seja deteriorada, você tenha que vender por preços menores, o que vai fazer com que você não possa contratar bons profissionais, que corrobora a entrega ruim, porque você não tem bons profissionais, que só leva a visão da tua empresa para o buraco. Isso não está atrelado justamente ao mercado de alto padrão, onde eficiência, pontualidade, precisão, exclusividade são a tônica de todas as relações. Isso é um grande pecado. E eu vejo, infelizmente, muito no mercado de imóveis planejados e ou personalizados isso acontecer bastante. E é uma infelicidade quando isso ocorre no mercado, nessa prateleira de lojas que atuam com um público que tem um grande poder aquisitivo e esperam bastante, porque são pessoas que estão habituadas a isso. Elas frequentam esse restaurante de estrelas Michelin, elas frequentam um Colline de France em Gramado, Uhum. elas vão frequentar bons lugares, elas estão habituadas a isso. Quando elas adentram uma loja da Eviva, elas precisam sentir que está na mesma sintonia. Aquele serviço prestado, aquele produto vendido precisa estar na mesma sintonia da qual eles estão acostumados, o ecossistema com a qual eles estão acostumados. Caso contrário, Não é? essas borboletas vão embora. E qual a maior mudança que tu tem visto, assim, nos últimos anos no mercado de luxo? A maior mudança que eu tenho visto é o comportamento do consumidor, ele está mudando, desse consumidor, ele está mudando cada vez mais para uma forma onde ele não possa ser replicado por quem não pertence ao clube dele. Então agora há uma tendência do wellness, das pessoas se cuidarem mais. Então estão aparecendo marcas, já apareceram e estão aparecendo cada vez mais marcas de vestuário para uma vida mais fitness, uma vida onde as pessoas se cuidam mais. As pessoas estão indo treinar em horários que normalmente as pessoas que têm um contrato de CLT não vão poder ir treinar. Elas estão frequentando baladas às 9 horas, 10 horas da manhã em cafeterias, regada a cappuccino e tem DJ, porque são coisas que vão conseguir ser, mais distanciadas da grande massa. Então, se você tem um iPhone 17 Pro Max de R$ 12.000, você pode ter comprado à vista, você compra isso com tranquilidade, porque você tem recurso financeiro para isso. Há anos você é cliente da Apple e frequenta bem todo mundo que vem com acoplado a esse seu comportamento de consumo.
Você pertence a esse mundo. Só que uma outra pessoa que talvez não ganhe, nunca ganhou o suficiente para comprar um telefone dessa magnitude, que exija esse investimento, com muito custo, sacrifício e bem parcelado, vai fazer essa mesma aquisição e, de certa forma, vai ficar com a imagem anexada à sua, que não é daquela tribo. Isso, incomoda um pouco o cliente de alto padrão, mas não é um incômodo anunciado, é um incômodo velado. É uma coisa Sim, que eles priorizam é aquilo que a gente estava falando antes das salas VIPs, né. Hoje tu perfeitamente, tu vai numa sala VIP é que nem tu que tá no de aeroporto normal. exatamente, que de VIP não tem mais nada. É, isso. Existem filas quilométricas, às vezes, para se acessar É. uma sala VIP, e ela está tão cheia quanto a praça de alimentação do Isso. aeroporto. É, hoje eu vi ele dizia que era parecia que tá uma praça de alimentação de luxo, algo assim, falava na reportagem. E aí esse consumidor já não Exato. agrada mais, né. Então, por exemplo, teve uma loja, a nossa franquia de Goiânia, eles já fizeram essa leitura do mercado e há uns 2 sábados atrás eles fizeram uma aula de ioga, trouxeram uma professora renomadíssima de Goiânia e fizeram uma aula de ioga na parte de trás da loja, que tem um deck muito bonito, é um local para eventos, e foi espetacular. Os arquitetos que frequentam a loja, os profissionais, as profissionais que frequentam a loja foram até lá ter uma aula de ioga dentro das dependências de uma loja de móveis personalizados. Ou seja, a loja está dizendo: eu entendo vocês, eu sei em que momento o meu público está e estou, me alinhando a isso. E outra coisa, não foi só a aula de ioga, a loja oferece, além de café bem servido, uma água bem servida, oferece bebida proteica durante os seus atendimentos. Iogurte natural com frutas vermelhas. E fica lindo isso aos olhos e demonstra que você está fazendo mais do que o esperado, surpreendendo as expectativas, superando as expectativas no processo de atendimento. E não é necessariamente, é uma coisa que eu sempre digo, atendimento de alto padrão ou de alta performance ou para um público de grande poder aquisitivo, não é um atendimento caro, é comportamental. É muito mais comportamento do que oferecer coisas caras para o Sim, cliente com degustar. iogurte com frutas vermelhas, né. Exatamente, e bem servido, fica lindo, maravilhoso. Agora você Agora morrer tem outro detalhe, né, é, onde que esse iogurte foi servido, né. perfeitamente. Porque se não dá pra te deixar ali os iogurtes, Não, né. claro que não. Olha, tá aqui o Tu é iogurte, tá aqui a isso fruta, não aí. misture você. É os Não, detalhes, aí exato, entra o são os detalhe, detalhes, o são os capricho, né. detalhes. O capricho está nos detalhes. Eu sempre digo, quando eu viajo muito a trabalho. Obviamente. Então, às vezes, eu acabo indo num supermercado perto do hotel para comprar coisas que eu quero ter dentro do quarto. Às vezes, uma água, às vezes, um doce, e às vezes eu passo pela gôndola dos chocolates e não pego. Nada me atrai. Mas aí eu chego dentro do quarto do hotel e aquele Kit Kat está dentro de uma cestinha de Vime com um paninho de cama para aquele chocolate. Por que, que ali eu fico com vontade de pegá-lo? Porque ele está sendo servido, apresentado de uma maneira mais carinhosa do que numa gôndola de supermercado. E tem muitos, lojistas que ainda estão presos no pão de queijo e café preto, como forma de receber o seu cliente. E, de novo, num posto de gasolina isso poderia ser surpreendente. Dentro de uma loja Sim. de móveis personalizados, obviamente que isso não faz mais Claro, nenhuma isso surpresa. muda de loja pra aí é o padrão da loja, Claro, né. Claro, depende muito do pra pegar cliente que uma você loja de atende. público mais Mas baixo, você o pão de entende queijo e o café ainda vai. Mas você entende que mesmo numa loja que tenha como ticket médio R$ 30.000 por consumidor, essas ações elas não são caras. Você consegue se mostrar carinho no atendimento através dessas ações que não necessariamente são caras. Então eu digo e repito, vou repetir para sempre, atendimento de alto padrão não tem a ver com dinheiro, tem a ver com comportamento. E temos um outro fator. Se você já é uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de receber pessoas, até mesmo na sua casa, receber pessoas para você é uma dádiva. Você vai naturalmente ter esse carinho.
naturalmente vai pensar em ideias para encantar o cliente. Agora, quando você naturalmente não tem isso, aí você tem que se agarrar a algum protocolo. Vá no YouTube, como receber carinhosamente isso de forma surpreendente um cliente. Hoje existe IA que pode lhe ajudar com isso. Sim, Ela vai lhe monta a dar mesa até pra um ti. roteiro para isso, mas basta você ter um pouco de proatividade nesse sentido. Entenda que se você ofertar mais do mesmo, ou ter um serviço de mais do mesmo, os clientes vão sempre lhe balizar pelo preço. Aí não há escapatória. Você vai ter que obrigatoriamente vender por menos. E aí a sua margem acaba sendo sacrificada. Bem. Alexandre, a Eviva participa muito de mostras. Qual a importância para vocês? Extremamente importante, extremamente importante. E não dá para participar de mostras de arquitetura, principalmente Casa Cor, que é uma das principais na América Latina, é uma das principais, porque nós já participamos de Casa Cor na Bolívia com a Eviva, e foi muito interessante. Até por conta do tipo de produto que a Eviva tem. Como nós temos muitos produtos, muitas linhas autorais, a Eviva gosta muito disso, que é uma condicionante do mercado de alto padrão, produtos autorais, Mais exclusivos, produtos né? exclusivos. Então, por exemplo, um dos nossos produtos mais icônicos é a nossa linha feita inteiramente de aço inox. Portas, frentes de gavetas, acabamentos feitos em aço inox. E existe um processo de artesania muito grande nessa fabricação. Ela não é um processo maquinário que usa só máquinas, né? Só duas partes são feitas com máquinas, o resto do processo é todo manual. Tem muita artesania nesse processo, nessa manipulação do aço inox. Então, isso dentro e fora do Brasil é um produto muito singular, muito único. Toda a Casa Cor, quase toda a Casa Cor, toda a mostra de arquitetura acaba levando este produto, porque ele é aclamado, ele é requisitado. Se espera, se conecta quase marca e produto. Quando se fala em Eviva, se lembra diretamente, quase que instantaneamente, desse produto tão icônico, que é feito de aço inox e que talvez 5 marcas no planeta consigam manipular com a mesma maestria, e quase todas elas você vai ter que negociar a sua alma para poder adquirir. A Eviva isso não precisa. A Eviva torna esse produto mais racional. Tanto que dentro das gamas de materiais com a qual a Eviva trabalha, este é o mais singular e não é necessariamente o que tem o maior poder de investimento, que necessita do maior poder de investimento. Porque a Eviva também tem uma racionalidade na precificação dos seus produtos. Embora seja um item tão único, tão exclusivo, ele não é mais caro do que uma porta em lâmina de madeira natural, que é muito mais fácil de ser encontrada. Mas, eu gosto muito dele, gosto muito desse produto. Alexandre, para a gente encerrar, o que tu diria para quem quer iniciar uma franquia da Eviva? Ou para quem quer entrar nesse mundo do luxo? Estude sobre o mercado, entenda do que esse consumidor gosta, do que ele é feito e, obviamente, tenha muitos zeros na conta. Como investidor daí, né? Claro, é lógico. Isso é para investidor. Legal. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta, aqui no Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter vocês com a gente. Antes de encerrarmos, vamos aos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia
tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462 1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer o nosso convidado de hoje, Alexandre Teixeira, da Eviva Ambientes Personalizados, por compartilhar tanto conhecimento e mostrar mais um pouquinho, né, do seu trabalho. E quem quiser entrar em contato com o Alexandre, com a Eviva, quais são os contatos, as redes sociais? Tem os canais oficiais da Eviva, Eviva Móveis Personalizados, tem o site onde tem todas as informações, tem o Instagram oficial da Eviva também, Eviva Oficial. O meu Instagram é alexandre.teixeira.scherer. Ali eu tenho muitos conteúdos que falam sobre, não só sobre o mercado de móvel personalizado, mas atendimento de uma forma geral. Dou muitas dicas ali. Hoje eu gravei conteúdo a respeito. E são esses canais tradicionais.
redes sociais. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar os nossos perfis, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira, às 19 horas, mais um programa recheado de informação e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma semana e uma até terça-feira que vem. Uhum.